Boa noite, galerinha do nono ano. Hoje nós vamos estudar o conteúdo Ditadura, Resistência, Tortura e Desaparecimentos, os anos de 1960. Então, o objetivo específico dessa aula é de vocês analisarem o que foi a ditadura civil-militar instaurada em 1964. Então, pessoal, o nosso conteúdo hoje é esse, sobre a ditadura militar, civil-militar no Brasil. Às vezes a minha fala vai ficar um pouco baixo devido ao computador aqui. Já tem mais de 2 horas que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas não estou conseguindo porque nenhum computador está funcionando. Mas vamos lá, é o que temos para hoje. Capítulo 12, nós vamos trabalhar o capítulo 12 do livro didático. Quem tem o livro, pode estar trabalhando com ele, pegando o livro, estudando, que nós vamos trabalhar hoje com o livro didático. Os alunos online que não têm o livro, que não está com o livro, pode acompanhar aí no slide que é a mesma coisa, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o capítulo 12, o regime militar no Brasil, página 172. 1964, golpe militar. Analisem essa imagem. Observe bem. O que vocês conseguem visualizar aí nessa imagem? Nesse desenho? Então, já que vocês observaram, pensaram, nós estamos aí vendo um homem cuja boca e os olhos estão tapados por mãos. Essas mãos não são não são as mãos dele. Podem olhar aí que na roupa tem várias escritas. Então, essa imagem representa muito bem o regime militar no Brasil, onde era imposto à população essas perseguições, a censura. Então, a democracia ela não existia nesse período. Nós não tínhamos, os brasileiros daquela época não tinham liberdade de expressão. Então, não podia falar o que estava sentindo, muito menos contra o governo vigente. Antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Então, pensem nesses questionamentos. Você sabe qual era o presidente do Brasil no período de 1964? Então, no ano de 1964, quem estava governando o Brasil? Antes de iniciar a ditadura, antes do golpe. O que é uma ditadura? Você sabe o que significa essa palavra? A terceira questão. Qual era a situação política econômica do Brasil nos anos de 1960? Pelo que nós estudamos nas aulas anteriores, tem como vocês saberem essa terceira aí. A primeira, a terceira, a segunda também, mas como nós estamos agora aprofundando nesse assunto, então pensem bem. E no decorrer das explicações, vocês vão entender e conseguir agora formular aí as respostas dessas perguntas. Vou passar para vocês que vai falar sobre o mapa mental da ditadura militar. Alô, galerinha! Vamos para mais um Quer que desenhe? No episódio de hoje, vamos desenhar a ditadura militar no Brasil. Para você não esquecer de nenhum detalhe desse período que durou mais de 20 anos na nossa história. E se você não tem lá uma memória de elefante, não se preocupe!
porque você pode baixar esse mapa a qualquer momento aqui no link da descrição do vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, beleza? E fique esperto que no final do vídeo tem um link para assinar o Descomplica com desconto. Agora vamos juntos entender como foi esse período complicadíssimo que o Brasil viveu. Turma, eu vou colocar esse vídeo com apoio porque está muito baixo. Realmente aqui o meu computador, o som está péssimo. Então, não tá fácil mesmo trabalhar com esses equipamentos assim. A gente estressa muito e eu sei que não fica uma boa qualidade. Eu tinha tirado a foto, coloquei no slide, estava ótima. Porque eu quero trabalhar o livro com vocês. Mas agora aí, quando eu coloquei aqui para a gente passar para o vídeo, não ficou uma boa qualidade. Porém, nós vamos trabalhar e explanar sobre esse assunto. Então, o capítulo 12 está falando sobre o regime militar no Brasil. Então, na página 172 do seu livro didático, quem tem ele em mãos, pode estar pegando e abrir na página 172. Quem não tem, acompanha aí comigo. Como estava o cenário político internacional no início da década de 1960? Estava conturbado, porque esse período o mundo estava passando aí pela Guerra Fria e estava dividido em duas áreas de influência. Estava dividida em capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo e o comunismo, liderado pela União Soviética. Então, nós podemos visualizar que o mundo estava dividido sobre essas duas áreas, Estados Unidos e União Soviética, e os dois estavam numa guerra ideológica, chamada Guerra Fria. Nesse contexto aí, as reformas sociais que foram propostas por João Goulart aqui no Brasil, que era o presidente do Brasil, né, dessa época, foram vistas como uma ameaça de implantação do comunismo no país. Então, nós vimos na aula passada que João Goulart, quando ele teve que assumir a presidência da República, porque ele era o vice, e o presidente, então o presidente tinha renunciado, ele estava lá na China, e a China era comunista. Então, o que aconteceu? Associaram aqui no Brasil ele e o comunismo, achando, né, usando essa, vamos dizer, essa suspeita para que ele renunciasse. Mas nós vimos aí que houve aí agora o parlamentarismo, né, no Brasil, e depois nós vimos que houve o golpe, que tirou, né, João Goulart do poder. E quem assumiu aí o poder foram os militares. Então, essa estratégia de usar o comunismo, essa implantação do comunismo no Brasil, ela serviu aí para poder tirar João Goulart do poder. Já lá na época de Getúlio Vargas, ele usou isso aí para dar o golpe de Estado, né, e instaurar aí o Estado Novo. E agora a gente vê novamente se repetindo. Então, porque o Brasil estava aí sendo, vamos dizer assim, a população brasileira ela foi mobilizada pelos políticos da época, né, os grandes, vamos dizer assim, industriais, e eles estavam querendo impedir essa ameaça, entre aspas, do comunismo. As reações ao golpe de 1964. Então, dessa forma,
Nós vimos aí que por meio do golpe, do dia 1º de abril de 1964, João Goulart foi deposto e os militares assumiram o poder. Porque para muitos brasileiros, a ideia que se tinha do comunismo era divulgada nas propagandas estadunidenses. Ou seja, os Estados Unidos passava, né, essa ideia de comunismo como um regime de subversão moral e dos valores éticos dos cidadãos. Então, a grande parte da população acreditava que somente os militares poderiam, então, salvar o país do avanço comunista. E também achava que depois que eles tomassem o poder, eles iam devolver aos governantes civis. E não foi isso que aconteceu. Então, a gente vê aí uma foto de um militar aqui, né, das tropas do Exército, ocupando as ruas do Rio de Janeiro após o golpe, no dia 1º de abril de 1964. Então, aqui nós temos um texto que foi publicado no jornal O Globo no dia seguinte ao golpe. Então, esse texto aqui está falando, né, que agora a nação toda de pé para defender as suas forças armadas. Então, aí a gente vê que estava realmente agora o poder nas mãos dos militares, através desse golpe que destituiu o presidente e agora passou para as mãos, sim, agora dos militares. Então, naquela época, muitas pessoas acreditavam que esse golpe de 1964 impediria essa ameaça comunista, né? Que supostamente poderia vir para o Brasil, essa onda comunista, né? Principalmente imposta aí pelos Estados Unidos, essa ideia implantada pelos Estados Unidos, é claro, né? Porque ele era rival da União Soviética, que era, no caso, aí, comunista. Então, logo após o golpe, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente o cargo de presidente, ou seja, era temporário, era passageiro. Então, logo que houve o golpe, teve o golpe, tirou-se o presidente, João Goulart, e quem assumiu aí foi o presidente da Câmara dos Deputados, por um curto período. Mas o poder realmente estava onde? Na mão dos militares. Foi formada em uma junta de militar, que era representado pelo Exército, um representante do Exército, um da Aeronáutica e outro da Marinha. Então, esses representantes que realmente governavam o país. Então, com esses militares no poder, houve agora as perseguições, houve violências, né, perseguições com violência, com repressão. Então, foi um período assim, onde a democracia ela ficou extinta. E agora a liberdade também ela ficou suprimida. O dia a dia sobre a ditadura. Observem aí esses tanques, né? Esses tanques de guerra, era comum estarem nas ruas daquela época, né, das grandes cidades do Brasil. Então, quando iniciou aí a ditadura militar, civil-militar no Brasil, civil porque, quando fala civil, é porque a população apoiou. Justamente por isso, porque foi implantada essa ideia de comunismo que poderia se estabelecer no Brasil, algo que era mais mesmo ideológico do que às vezes é real. Então, devido a essa polarização, vamos dizer assim, essa divisão em dois blocos, né, socialismo e capitalismo, e a gente vê aí que essas ideias foram implantadas aí, e aí iniciou esse período. Então, muitos direitos garantidos pela Constituição passaram a ser anulados pelo governo, porque agora a Constituição já não mais regiria o país,
mas sim a força de coesão dos militares. Então, naquele período, a liberdade de expressão, por exemplo, não era um direito garantido. Hoje, nós temos a liberdade de expressão, né? Nós temos esse direito de falar, de expressar nossos sentimentos, nossas ideias, desde que não venha ferir alguém. Mas naquela época já não tinha mais esse direito. Então, qualquer manifestação que criticava o governo poderia ser uma reunião na escola, no trabalho, ou em qualquer lugar público, poderia sim ser reprimida pela força policial. Então, muitas vezes, os policiais se avistassem ali um grupinho com duas, três pessoas conversando ali e achassem que aquilo ali poderia ser uma conspiração contra o governo, essa força de repressão ia ser colocada em prática. Então, foi um período, assim, de muita repreensão. A consolidação do regime militar. E como que o regime militar se consolidou? Ele aconteceu. Então, no dia 11 de abril de 1964, nós vimos aí que dia 1º de abril de 1964 foi o golpe militar. No dia 11, o Congresso Nacional elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, Castelo Branco foi o primeiro militar aí que esteve na frente desse governo. Então, para consolidar o novo regime, foram criados os atos institucionais. Então, agora criaram-se os atos institucionais, chamados de AI. Então, foram vários, né, se eu não me engano, foram 17, que tinham caráter. Para que eles serviam esses decretos? Para centralizar o poder dos governantes militares e garantir ali aquela autoridade para eles, né? Dando legitimidade ao poder, ao regime militar. Então, o AI-1, ou seja, o ato institucional número 1, ele já aconteceu no mês de abril, no mesmo mês do golpe militar de 1964. E o AI-1, ele proporcionava o poder de caçar mandatos e suprimir direitos políticos dos cidadãos por um período de 10 anos. Permitia ao governo decretar estado de sítio, o qual suspende os direitos individuais e dá plenos poderes às forças policiais em caso de conflito. Ou seja, já começou agora a censura, né, as perseguições, porque nesse AI-1, ou seja, ato institucional número 1, já caçava os mandatos e direitos políticos dos cidadãos. Então, muitos políticos nessa época perderam seus cargos e ficaram sem direito até mesmo, né, de participar aí da política. O AI-2, ou ato institucional número 2, ele foi aí promulgado aí em outubro de 1964 e ele extinguiu os vários partidos políticos, estabeleceu o bipartidarismo e as eleições indiretas para o cargo de presidente da República. Então, o que significa isso? Que agora, a partir desse momento, não teria mais partidos políticos. Hoje nós temos inúmeros partidos políticos, onde as pessoas se filiam e podem se candidatar a cargos públicos, a cargos aí de governança. E nessa época aí, não. Nessa época aí, o que fizeram? Através do AI-2, extinguiu, acabou com esses partidos políticos. E ficou tendo agora apenas 2 partidos. Por isso que fala-se bipartidarismo, ou seja, 2 partidos. As eleições agora passaram a ser indiretas, ou seja, as pessoas não votavam mais. Agora seriam colocados lá, né? Os políticos já não iam ser mais escolhidos pelo povo, mas sim indicados pelos governantes que estavam no poder.
Isso aí para o cargo de presidente da República. Então, agora não se vota mais para presidente, mas sim é escolhido ali e colocado no cargo. Pelos militares, é claro. O ato institucional número 3, esse já foi em fevereiro de 1966. E o que ele estabelecia? Eleições indiretas para os cargos de governador e de vice-governador. Agora o povo também não votaria mais para eleger os seus governadores e vice-governadores. Seriam agora apontados, colocados lá. São chamados de eleições indiretas. O AI-4, ou Ato Institucional número 4, ele foi aí instituído em dezembro de 1966, onde convocou-se o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição Federal. Então, agora vai fazer-se uma nova Constituição de acordo com os interesses agora dos militares. AI-5, dezembro de 1968. Esse foi um dos mais cruéis, vamos dizer assim, o que mais representou a força de repressão nesse período. Então, suspendeu o direito de habeas corpus, que seria aquela medida judicial que garantiria a liberdade das pessoas, né, que foram aprisionadas por atos que ainda não foram justificados ou por abuso de autoridade. Então, agora acabou isso aí. Porque até mesmo nessa época aí, houve muita violência por parte dos militares. Então, a primeira coisa aí que deveria ser feita era tirar esse habeas corpus, que daria aí o direito às pessoas, né, da liberdade das pessoas aí. E regulamentou a censura prévia nos meios de comunicação, ou seja, todos os meios de comunicação, eles eram censurados. Não passava, por exemplo, na televisão, nenhum programa que viesse a ter mensagem ou algo que tivesse uma conotação aí anti-governamental, anti-regime militar. Então, tudo aquilo que eles achavam que estava falando contra o regime militar era censurado, não podia ser divulgado. Músicas, filmes, jornais, tudo era confiscado. Então, havia ali um órgão que era responsável por essa censura, e aí só era mesmo divulgado aquilo que o governo permitisse. Então, ainda lembrando aí, né, desse bipartidarismo, ficou 2 partidos apenas, né? Aí com o AI-2, voltando lá no AI-2, que foi o partido chamado Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que depois passou a ser o PMDB. Uma cronologia do período militar. Vamos ver essa cronologia do período militar. Vocês podem observar aí que tem a linha do tempo com alguns fatos históricos do período do governo militar no Brasil. Iniciando em 1964 com o golpe militar que depõe o presidente João Goulart. Então, em 1964, os militares dão esse golpe, tira aí o presidente do poder. Em 1965, nós já temos aí o primeiro ato institucional, onde começa a perseguir os adversários do regime. Em 1967, promulgação de uma nova Constituição Federal. Em 1968, ocorreu diversas greves de trabalhadores e protestos de estudantes, e houve a criação do AI-5. Lembrando aí que esses protestos dos estudantes, essas greves, elas sempre tinham muita repreensão por parte dos militares. Havia muita violência, né, contra esses manifestantes.
Em 1969, houve o sequestro do embaixador estadunidense por grupos de resistência à ditadura. Então, houve esse sequestro aí do embaixador, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil, por esse grupo que resistia à ditadura. Em 1970, houve a criação do Destacamento de Operação de Informações, Centro de Operação de Defesa Interna, o DOI, o COD. Então, foi criado, né, esse departamento aí, em 1970. Em 1971, Carlos Lamarca, líder de um grupo guerrilheiro, é morto em perseguição no sertão baiano. Em 1973, com o milagre econômico, o PIB brasileiro alcança o recorde. Então, lembrando aí que o Brasil ele estava alinhado às ideias dos Estados Unidos e com isso, porque era capitalista contra o comunismo, e com isso recebia muitas vezes alguma ajuda, né, algum financiamento por parte dos Estados Unidos, o que ajudou principalmente a classe dos industriais, a classe alta, não a classe pobre da população. Os mecanismos de controle. Logo nos primeiros dias após o golpe de 1964, o governo estabeleceu mecanismos para controlar a sociedade. Nós vimos aí, como o AI-1, por meio do qual muitas pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, entre elas Luiz Carlos Prestes, que na época era secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, PCB, o ex-presidente João Goulart, que foi deposto pelos militares, e Juscelino Kubitschek, que exercia o cargo de senador na época. Então, nós vimos aí que logo que aconteceu o golpe de 64, houve o AI-1, que os políticos foram cassados, principalmente aqueles como o Luiz Carlos Prestes, que era do Partido Comunista, era claro, com certeza ia ser perseguido, ia ser realmente caçado e tirado seus direitos políticos e aí decretou aí o estado de sítio. Em junho de 64 foi criado pelo governo o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Para que foi criado esse SNI, esse Serviço Nacional de Informações? Para vigiar e para perseguir os grupos considerados hostis ao regime. Iniciou-se então um período de perseguições políticas sistemáticas e de progressiva perda das liberdades individuais. Ou seja, foi o tiro que saiu pela culatra. A população aí, com esse medo implantado aí, né, do comunismo, agora se vê diante de uma ditadura militar, onde todos os seus direitos de liberdade, direito cidadão, foi retirado. Agora, o que tem aí em vigência são perseguições políticas, não tinha mais liberdades individuais, tudo aquilo que vinha contra as ideias do governo na época era vista com maus olhos, gerava muitas vezes perseguições, torturas, assassinatos. Muitas pessoas nessa época foram mortas. Hoje ainda se sabe de inúmeras pessoas que desapareceram e não se sabe aonde foi parar, né, o seu paradeiro, e sabe-se que foi por causa dessas perseguições militares. Muitos parentes que não tiveram a oportunidade de enterrar os seus entes queridos, por não saber aonde se encontravam os seus corpos, por causa dessas torturas, né? A gente vê aí que muitos pais, tanto pai ou mãe, tinha que assistir ali sessões de torturas dos seus filhos sendo afogados, para poder eles falar alguma coisa que às vezes os
governantes da época achavam que eles estavam escondendo, então era uma sessão de tortura. Então, nesse período aí, entre 1964 e 1985, foi o período da ditadura militar no Brasil. O Brasil ele teve os militares na presidência, que foram Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967, que também era chamada apenas de Castelo Branco, né, por muitos. Arthur da Costa e Silva, que ele governou de 67 a 69. O Emílio Garrastazu Médici, ou só Médici, que governou de 69 a 74. Ernesto Geisel, de 74 a 79. E João Batista Figueiredo, de 79 a 85. Então, essas cinco pessoas aí, né, esses 5 militares, eles estiveram aí na liderança da presidência nesse período chamado aí de militarismo, né, ditadura militar. Então, continuando a linha do tempo, que estava na outra página, em 1975, houve a morte do jornalista Vladimir, depois dele ser preso, torturado por militares. Em 78, ocorreram grandes greves na região do ABC paulista, e o governo aí revoga o AI-5, em 1978. Em 1979, é sancionada a lei da anistia, e ocorreu novamente grandes greves na região do ABC paulista. Em 81, teve um atentado no Centro de Convenções do Rio Centro. Em 82, a realização das primeiras eleições diretas para governador do estado. Em 83, houve o início do movimento das diretas já, para que ocorresse aí, né, as eleições. Em 1985, José Sarney toma posse como primeiro presidente civil da República